Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o quarto e último encontro do minicurso de Aprendizado e Conhecimento Matemático na Academia de Platão, promovido pelo GLM. Eu sou Marília Alves Goritsky e vai ser ministrada pelo Rafael de Souza Cavalcante. É isso, que é nosso integrante do GLM. Falei, Rafael. Obrigado. Tivemos um longo hiato devido a problemas de saúde meus e do meu gatinho e feriados e etc, etc. Mas hoje a gente vai concluir, né? Retomando só a ideia geral do encontro. A ideia geral do encontro é falar sobre questões filosóficas relativas ao conhecimento e o aprendizado da matemática, sobre a matemática, assim, na Academia de Platão. Questões que surgiram a partir da matemática desenvolvida por matemáticos da Academia de Platão, como Eudóxio de Quinido, discussões sobre o método de análise que a gente encontra nos analíticos de Aristóteles e provas com diagrama no Mênon de Platão, etc, etc. Então, fomos explorando temas relativos ao conhecimento de maneira bastante geral, assim, tentando aprofundar mais sem entrar em tantos pormenores. Então, basicamente, hoje a gente vai concluir falando sobre quando a gente tem uma garantia, pelo menos, dar caracterizações mais precisas, e quando consideraria que a gente tem uma garantia de um fundamento real, assim, ao nosso conhecimento, no caso da matemática. Pelo menos vamos analisar de diferentes perspectivas e como a gente pode realmente fundamentar conhecimento sobre algo. Então, só fazendo a recapitulação do encontro anterior, né? Como nós podemos ter conhecimento sobre um certo X que depende de um conhecimento sobre um certo Y, mas se a gente não possui conhecimento sobre Y. Então, sei lá, vou dar um exemplo bem aleatório, né? Sei lá, como é que eu sei que um GPS funciona se eu não sei como um GPS funciona? Isso poderia ser um exemplo, né? Mas a gente vai ver, já vimos outros exemplos, por exemplo, como a aplicação, se as explicações da teoria harmônica, da teoria da música dos pitagóricos, era fundamentada em razões matemáticas, como eu posso aprender, nem que seja de uma perspectiva puramente prática, relações harmônicas, sem conhecer a teoria aritmética subjacente, por exemplo. Né? Tá? Se todo conhecimento depende de algum conhecimento prévio, como isso não leva a um regresso infinito? Né? E aí eu dou a resposta para um caso específico, né? Tipo, nos domínios científicos existem os axiomas que não dependem, que não devem ser demonstrados. Então, sei lá, a gente tem um ponto de partida sólido que a ciência não precisa necessariamente explicar. Então, no caso da aritmética, ela simplesmente define o que é a unidade. No caso da geometria, por exemplo, ela simplesmente define o que é o ponto, e a partir dessas definições e regras de inferência, etc, etc, ela consegue definir os objetos, né? Então, por exemplo, a aritmética define o 2 a partir da adição sucessiva do 1 consigo mesmo. E assim se define todos os números. A geometria, sei lá, pode definir um segmento de reta a partir do a menor comprimento entre dois pontos, né? Você define um objeto bidimensional a partir de um objeto sem dimensão, etc, etc, como a gente já viu. E aí a terceira questão é se um teorema Z é capaz de deduzir um teorema W, e essa relação é reflexiva, então tanto Z pode deduzir W quanto W pode deduzir Z. Então, porque o conhecimento matemático não é circular. Basicamente, né, embora as demonstrações elas sejam equações, existem critérios de assimetria. Então, o que isso significa? Voltando para um caso particular, né? Sei lá, no caso eu posso dizer que o ponto é o limite que corresponde ao limite de uma reta. Eu posso dizer que a reta ela corresponde ao comprimento entre dois pontos. Então há uma espécie de um ponto a gente pode partir para o outro e vice-versa, né? Entretanto, a gente de um lado, quando a gente explica a reta a partir do ponto, a gente está definindo um objeto unidimensional a partir de um objeto sem dimensão nenhuma, um objeto discreto. Então é um objeto mais simples explicando um objeto mais complexo. Então, apesar de serem coisas que, num sentido puramente dedutivo, podem ser equalizadas, não significa dizer que elas são idênticas em absoluto e não existem critérios assimétricos que a gente possa utilizar para
fazer as definições. Então, esses temas, de maneira bastante geral, vão estar por debaixo do problema, por isso a recapitulação, do problema do encontro de hoje. O encontro de hoje ele vai falar sobre formas distintas de conhecer o mesmo teorema e como a gente pode estabelecer uma relação de fundamentação do conhecimento. Então, primeiramente, eu vou falar do conhecimento construtivo, que é uma coisa quase que pode ser vista, de certa maneira, quase que operacional. Um conhecimento analítico, como a gente, a partir do conhecimento dessas proposições, a gente pode elucidar coisas sobre a outra. O que é um conhecimento causal, um fundamento mais sólido, e as evidências para isso vai ser uma análise distinta, né? No caso, uma análise a partir dos elementos do Teorema de Pitágoras, uma análise a partir do Mênon, de Platão, sobre o Teorema de Pitágoras, e, por fim, eu vou falar algumas pinceladas sobre o que Próclo comenta sobre a demonstração do Teorema de Pitágoras e por que o ângulo reto tem um papel fundamental causal na explicação do Teorema de Pitágoras. Então, primeiro, bora falar sobre o conhecimento construtivo, né, a proposição dos elementos de Euclides. Então, bora visualizar primeiro, né? A gente tem esse quadrado aqui laranja e a gente quer saber por que a soma desse quadrado amarelo mais a soma desse quadrado vermelho corresponde à área desse quadrado laranja. Então, em qualquer triângulo retângulo, tá nessa área branca aqui, o quadrado construído na hipotenusa, o quadrado laranja, é igual em área à soma dos quadrados construídos sobre os outros dois lados, que são os catetos. Os ângulos que são... cateto significa adjacente, né? Então são os lados adjacentes ao ângulo reto, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então temos como, digamos assim, norte, sempre o ângulo reto. Então, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado construído na hipotenusa é igual em área ao quadrado só. Me repetir, peço perdão. Então, bora lá como é que a gente faz. Esse aqui é o diagrama geral que a gente vai construir, que vai explicar por que, nesse caso aqui, o quadrado BGDE corresponde em área ao quadrado AGKQ e esse outro quadrado aqui, né? Então, bora um outro quadrado, um diagrama alternativo que a gente poderia encontrar nas reconstruções dos elementos de Euclides seria esse aqui, que ele é um pouquinho mais detalhado, mas no essencial esse diagrama é suficiente, esse aqui apenas deixa algumas coisas mais claras. Então, bora ver como é resolvido o Teorema de Pitágoras aos moldes dos elementos de Euclides. Seja dado um triângulo retângulo ABG, onde o ângulo reto está na vértice A, formando pelo ângulo BAG. Então, nesse ângulo aqui é um ângulo reto. Então, o triângulo ele é um triângulo reto. Afirma-se que afirma-se que sobre o quadrado sobre o lado BG é igual à soma dos quadrados sobre os lados AB e AG. Então, mesma coisa que foi dito anteriormente, o quadrado construído sobre esse lado vai ter a área equivalente ao quadrado construído sobre esse lado e esse lado daqui. Então, é isso que esse é o nosso desideratum, digamos assim, é isso que a gente quer construir. Então, primeiro a gente já tem como pressuposto um teorema de que a gente pode construir quadrados. Então, bora lá. A gente simplesmente assume como pressuposto aqui, né? Porque já foi demonstrado previamente no elemento de Euclides, mas seria demasiado enfadonho sair demonstrando todos os teoremas, né? Então, bora já assumir que a gente pode fazer isso, simplesmente. Então, bora construir um quadrado aqui, pá. Então, esse diagrama aqui representa o primeiro diagrama de construção. A partir do triângulo, a gente constrói esses três quadrados. E aí, pronto. A partir de A, é para traçar a linha paralela a L. Então, a gente constrói essa linha daqui, que ela é paralela a essas duas linhas daqui, certo? Com cada um dos ângulos daqui, né? BAG,
e BAH formam um ângulo reto. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, e esse ângulo daqui, ele é um ângulo reto. Perfeito. Além disso, ao longo de A, as linhas retas AG e AH. Então, AG e AH, que estão em lados opostos, formam dois ângulos retos, dois ângulos consecutivamente iguais ao ângulo reto. Que basicamente é a mesma coisa, porque são linhas perpendiculares, né? No fundo, essa linha daqui é uma linha perpendicular a essa daqui. Então, portanto, GA está alinhado a AH. GA e AH são dois segmentos de uma mesma linha. Perdão. Aí, pelo mesmo raciocínio, esse mesmo BA está alinhado com AQ. Então, esses dois segmentos também estão alinhados, que podem ser caracterizados pela linha BQ. Como o ângulo DBG é igual ao ângulo ZBA, DBG, DBG é igual a ZBA, porque os dois ângulos são ângulos retos, né? Adiciona um ângulo comum, que é ABG. ABG. Assim, o ângulo total DBG, DBA, é igual ao ângulo total ZBG. ZBG. Esses dois ângulos são equivalentes. E como DB é igual a BG, enquanto ZB é igual a BA, então esse lado daqui, cadê? DB. DB, ele é equivalente a BG, esse aqui, enquanto ZB é equivalente a BA. Na verdade, DB e BA são ambos, respectivamente, iguais aos dois, né? Que é ZB e BG. Essa parte meio cansativa, né? Esse aqui é equivalente a... Perdão, calma. Na verdade, DB e BA, DB e BA, pronto, é respectivamente igual a ZB e BG. Pronto, agora ficou mais claro. E o ângulo esse, que é de DBA, é igual a um ângulo, o de ZBG. Esses ângulos são equivalentes. Portanto, por semelhança de triângulos, né, a base AD é igual à base ZG. A D é igual a ZG. E o triângulo ABD é igual ao triângulo ZBG. Então, ABD, esse triângulo, é igual a esse triângulo aqui, ZBG. E aí, pelo paralelogramo de BL, né? Esse paralelogramo daqui,
tem o dobro da área do triângulo AED. Então, ABD, isso aqui vai ter o dobro da área, já que a base compartilha a mesma base. Não, já que compartilha a mesma base BD. Aqui. E estão entre as mesmas paralelas BD e AD, o que também é um conhecimento pressuposto. Aí a gente consegue demonstrar que esse quadrado daqui, né, o quadrado produzido a partir de HB, esse quadrado aqui, tem o dobro da área do triângulo ZBG. ZBG. Um tem o dobro do outro. Que compartilham a mesma base de ZB, que é aqui. Estão entre as mesmas paralelas ZB e HG. Consecutivamente, a gente consegue mostrar que essa área daqui, né, ZHAB, possui a mesma área que esse quadrado aqui feito a partir do paralelogramo de BL. Então, há uma equivalência da área desse quadrado com esse retângulo. Pelo mesmo processo, a gente consegue mostrar que há uma equivalência entre isso daqui. Perdão, calma, deixa eu adiantar. Pronto. Pelo mesmo processo que a gente reproduziu anteriormente, a gente consegue mostrar que há uma mesma área entre esse outro paralelogramo daqui e esse quadrado daqui. Então, o processo é meio enfadonho, repetitivo, mas a gente demonstra inicialmente que esse paralelogramo possui a área equivalente a esse quadrado daqui, e por fim a gente mostra que esse paralelogramo possui a área equivalente a esse quadrado daqui. Como o que a gente está querendo, como o que a gente queria provar era que a soma desse quadrado mais a soma desse quadrado corresponde à soma desse quadrado aqui, foi exatamente o que a gente demonstrou. Portanto, a soma desse quadrado laranja vai ser sempre equivalente à soma da área desse quadrado aqui, mais a área. Então, a gente fez um processo quase que mecânico. Quem quiser fazer depois, pegando a tradução dos livros do TG Euclides, fazendo passo a passo, mas com calma, para vendo os passos, consegue ver um processo quase que mecânico. Entretanto, então, a conclusão que a gente chega é nessa demonstração foi exposta por semelhança entre as figuras em termos de proporcionalidade, né? Então, a gente foi mostrando que há uma semelhança entre, por exemplo, esse paralelogramo com esse quadrado, entre certos paralelogramos e triângulos, etc., etc., a gente conseguiu demonstrar que há uma relação entre esses três objetos aqui. Entretanto, a gente não deu muitos números. A gente foi apenas mostrando semelhanças sem dar nenhuma base numérica. Foi exposto o método de construção do teorema de Pitágoras, mas sem explicitamente mencionar, por exemplo, também o problema da incomensurabilidade da diagonal, que é um problema que está diretamente relacionado com esse teorema. Então, a gente aprendeu um processo mecânico que explica por que o teorema que constrói quadrados semelhantes, mas não foi exposto, por exemplo, qual é a relação disso com o teorema da incomensurabilidade da diagonal. Nem foi dado nenhuma questão numérica. Então, por exemplo, como esse problema se relaciona, por exemplo, às definições de números retângulos e números oblongos, que é um problema que a gente vai ver depois. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é a gente fez um processo quase que mecânico que constrói esses objetos. Entretanto, o conhecimento sobre o teorema de Pitágoras está para além dessas questões. Como a gente consegue visualizar isso? Bora lembrar da distinção do conhecimento analítico. Então, bora fazer a duplicação do quadrado no menu. Então, dado que a gente já fez isso em detalhes em outro encontro, aqui eu vou só recapitular que basicamente a gente expõe como construir um quadrado possui o dobro da área desse quadrado daqui. Nesse caso aqui, o quadrado construído a partir da diagonal.
por meio da semelhança entre esses quadrados aqui, né? Então a gente diz que o quadrado A, B, C, D está para o 1, assim como o quadrado A, E, F, isso aqui era para ser um G, na verdade, tá H ali, perdão, está para o 4. Então, esse quadrado grande possui o quádruplo da área desse quadrado menor, do mesmo modo que o quadrado AEFG, que esse quadrado aqui, né, AFG, está para o 2, assim como o quadrado DBJK está para o 1. Ou seja, o que a gente está querendo, o que a gente está dizendo esse quadrado grande tem o quádruplo da área desse quadrado menor, e esse quadrado intermediário tem a metade desse quadrado grande. Se a gente simplificar, o que a gente chega na conclusão é que o quadrado ABCD está para o 1, assim como o quadrado DBJK está para o 2, ou seja, a gente constrói um quadrado que possui o dobro da área do quadrado inicial. Entretanto, como é que a gente pode fazer a generalização desse teorema para o teorema de Pitágoras? Então, para a gente generalizar o problema do Menon, é necessário uma distinção entre números quadráticos e número oblongo. No diálogo Menon de Platão, a distinção entre esses dois números, que são os números retangulares, é analisado e fala sobre a questão do conhecimento matemático, como um exemplo de conhecimento genuíno. Né? Nesse diálogo específico, ele explora o conceito matemático de maneira que já ajuda a elucidar a natureza do conhecimento e a compreensão das formas. Então, basicamente, como o mini-encontro entender sobre o nosso conhecimento, eu vou agora fornecer um pouquinho mais de contexto sobre um exemplo de conhecimento legítimo no TT, que é a distinção entre os números quadráticos e os números oblongos. Então, bora falar sobre o que é um número quadrado, o que é um quadrático e o que é um número oblongo. Então, o número ele é um número quadrado quando o número ele é equivalente ao produto de um número inteiro por si mesmo. Então, n ao quadrado. Geometricamente, um número quadrado pode ser representado como um quadrado, né? Então, bora ir para os números. Então, 4 vezes 4 equivale a 16. O primeiro número quadrático seria 2 vezes 2, equivale a 4. Segundo, 3 vezes 3 equivale a 9. Então, assim a gente consegue representar e explicar, por exemplo, como é que a gente calcula. Então, o comprimento de EC vezes o comprimento de CB, se a gente disser que isso aqui vale 2, isso aqui vale 2, então isso aqui vale 4. Se a gente disser, por exemplo, isso aqui vale 3, arbitrariamente falando, né? Isso aqui vale 3, isso aqui vale 3, isso aqui vale 9. Se a gente disser que isso aqui vale 4, então bora, isso aqui vale 4, isso aqui vai valer 8. Evidentemente, esses números são incompatíveis, né? Porque deveria ser algo análogo a 3, 4 e 5 para poder dar certo, mas só exemplificando o conceito de número quadrado, que é o número equivalente ao produto de um número. Então, 3 vezes 3, 9. Quais são os números quadráticos? 4, 9, 16 e assim sucessivamente. O que é um número oblongo? Essa aqui tem uma distinção de como ele é definido hoje em dia na matemática, se não me engano, mas no Teteto de Platão, o número oblongo ele é o produto de dois números inteiros, né, distintos entre si. E geometricamente ele pode ser representado como um retângulo não quadrado. Então todos os retângulos são quadrados, mas nem todos os retângulos são quadrados. O que é um retângulo que não é um quadrado é um oblongo. Isso não é um número muito comum, não é um nome muito comum. Hoje em dia, geralmente, a gente chama tudo de retângulo, mas como todo retângulo é quadrado e nem todo... Não, perdão. Como nem todos os retângulos são quadrados, então os retângulos que não são quadrados são chamados de oblongo. Então, bora lá. Então, a representação visual, a gente pode falar sobre a questão da soma das áreas, né? Então, na representação de números quadrados, é diretamente aplicável ao teorema
de Pitágoras. Se imaginamos um triângulo retângulo com lados de comprimento A e B e a hipotenusa C, os quadrados são comprimentos dos lados que as áreas são... Se imaginamos um quadrado, um triângulo retângulo com lados de comprimento A e B e a hipotenusa C, os quadrados dos comprimentos dos lados são áreas de quadrados geométricos. Então, a gente faria a representação geométricas, caso que seja A, caso que seja B, caso que seja C. Então, A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. O que a gente consegue demonstrar é que o valor de A ao quadrado mais o valor de B ao quadrado equivale ao quadrado, ao número de C quadrado. Então, assim, a gente tem um conceito da soma das áreas que é fundamental no TT, a partir dessa distinção dos números oblongos e quadrados, que acaba que ele é útil para... Ele é um teorema fundamental para a gente calcular áreas em geral. Então, quando a gente está querendo passar de conhecimentos de propriedades que são unidimensionais para propriedades que são bidimensionais, por isso que está justamente o Teorema de Pitágoras, ele está justamente na transição do livro 1 dos elementos de Euclides, que são geralmente mais problemas de construção, que explicam propriedades entre linhas e ângulos. Quando ele começa, quando os elementos de Euclides começam a falar sobre áreas, na transição de um diálogo, não, perdão, de um livro para o outro, está justamente o teorema de Pitágoras. Peço perdão novamente, porque está meio enrolado, estou bem cansado no meio do processo de mudança, já final de período, né? Mas, basicamente, então, voltando aqui à questão do conceito filosófico, no Teteto é apresentada essa distinção sobre... Apresentado como um caso particular de conhecimento, a distinção entre números quadráticos e números oblongos, e essa distinção de definição de tipos específicos de números está diretamente relacionado a como a gente lida com a hipotenusa e os catetos, e particularmente como a gente lida, por exemplo, com a diagonal de um quadrado e um dos lados. Então, a partir de relações de proporcionalidade, a gente consegue explicar que, por exemplo, o quadrado do comprimento disso aqui mais o quadrado do comprimento disso aqui, que é equivalente, vai ser equivalente ao quadrado disso aqui. Ou seja, o quadrado disso aqui equivale ao dobro do quadrado disso aqui. Ou seja, a gente está conseguindo lidar de uma maneira, digamos assim, racional, por razões aritméticas, com magnitudes tipo os lados de um quadrado e a sua diagonal, que, como a gente já tinha visto, se não me falha a memória, no segundo encontro, é uma magnitude incomensurável. Então, a gente não tem um número, na definição grega de número, que explique a razão entre essas duas magnitudes. Entretanto, a partir de relações de razões, por proporções, a gente consegue relacionar esse comprimento daqui com esse comprimento da diagonal. Ou seja, a gente está começando a entender um pouquinho assim como era tratado a teoria das magnitudes incomensuráveis de Teteto, né, o filósofo da Academia de Platão, no caso particular do Teorema de Pitágoras na duplicação do quadrado. Né? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui, a gente está pegando um caso particular, a partir das distinções entre números quadráticos e números oblongos, a gente consegue mostrar que, na verdade, essa equivalência da soma disso aqui com a soma disso aqui não equivale a isso aqui, não é uma particularidade do quadrado, mas sim do triângulo retângulo em geral. Então, a gente consegue fazer, aqui, uma espécie de generalização para o Teorema de Pitágoras, em que a gente descobre que o triângulo retângulo, no caso, eu vou passar aqui para esse teorema daqui, que a gente vai aqui ficar mais visível que
o problema da duplicação do quadrado no meno é apenas um caso particular do teorema de Pitágoras. Então, se eu botar aqui para exibir também o rótulo, o valor do objeto. Eu tinha ajustado antes, mas não salvou. Valor. Pronto. A soma desse número daqui com a soma desse número daqui corresponde à soma desse número daqui. Então, caso isso aqui fosse realmente equivalente, tá aproximado, né? Isso aqui seria um caso da duplicação ao quadrado. E a gente vai sempre ver que quando é um triângulo construído tendo como limite a base de um semicírculo e um ponto inscrito no semicírculo, que é sempre o caso do triângulo retângulo, que é demonstrado pelo teorema de Tales, a gente consegue ver que a soma disso aqui, desses dois quadrados, vai sempre corresponder à soma desse quadrado grande daqui. E quando a gente chega aqui, a gente chega no limite e a gente vê que realmente equivale uma coisa a outra. E o mesmo ocorre, pelas mesmas razões, para o outro lado. Agora a gente vai voltar aqui. Ai, meu Deus. Ficou mais fácil de visualizar a relação entre a duplicação do quadrado e o teorema de Pitágoras. Tá. Nossa, também está abrindo aqui. Pronto. Certo. Os conceitos representados no Teteto de Platão estão relacionados ao cálculo de áreas. Isso é um dos pontos fundamentais, assim, do como é que a gente começa a ter uma geometria que começa a ser capaz de calcular áreas, uma geometria mais algébrica também. Então, além disso, é fundamental para a generalização do teorema de Pitágoras. Então, quando a gente faz o processo puramente mecânico ali, digamos assim, na construção, e a gente entende como aquilo está relacionado à distinção de números oblongos, então todos os números retangulares estão relacionados ao triângulo retângulo e como a gente pode fazer uma proporcionalidade entre eles. A gente chega, né, que o quadrado da hipotenusa do triângulo retângulo, particularmente também a diagonal do quadrado, equivale à soma dos quadrados dos catetos. Ambos estão relacionados a explicações proporcionais de magnitudes incomensuráveis. Ou seja, a gente consegue, não só para a diagonal do quadrado e seus lados, a gente tem um método, na verdade, de definição de vários outros daquilo que a gente chama hoje em dia dos números irracionais. Então, basicamente, quando a gente fala em raiz quadrática da diagonal, a gente está fazendo uma correspondência com aquilo que a gente chama hoje de raiz de 2. Então, os números retangulares, né, tanto os quadrados quanto os oblongos do teteto, é fundamental para uma explicação em termos proporcionais sobre a relação entre a diagonal e o lado quadrado, que é um caso particular de magnitude incomensurável, né, criando um certo nexo que havia sido perdido pela descoberta das magnitudes incomensuráveis. Então, com a descoberta das magnitudes incomensuráveis, a gente tinha identificado que a gente não conseguia mais conectar, pelo menos reduzir, a geometria aritmética, porque existiam magnitudes geométricas que não podiam ser explicadas por meio de razões aritméticas, os que nós chamamos de números irracionais. Só que a partir dessas noções de proporcionalidade, a gente consegue conectar novamente por outras vias a aritmética com a geometria. Então, agora, por fim, a gente vai só falar um pouquinho mais sobre o fundamento desse teorema. Então, vamos analisar sobre uma terceira perspectiva o mesmo teorema,
que a gente vai falar sobre fundamento causal e o escopo de uma generalização. Então, por que o teorema de Pitágoras é um teorema mais geral que o problema da duplicação do quadrado e por que eles podem ser considerados, sobre um outro aspecto, o mesmo problema, apesar das suas diferenças. Então, o autor, Proclo, menciona que o teorema não se limita apenas aos quadrados desenhados sobre os lados de um triângulo retângulo, ou seja, o teorema de Pitágoras, na verdade, ele não se reduz simplesmente aos quadrados e usando o triângulo equilátero. A gente poderia explicar também a semelhança entre pentágonos que tivessem todos os seus lados equivalentes, hexágonos e assim sucessivamente todas as demais figuras. Então, não serve exclusivamente para os quadrados, mas sim para qualquer que seja o número de lados que a figura tiver, a gente consegue relacionar a um triângulo retângulo. Por isso que a trigonometria era tão fundamental. Assim. Mas, por lá. A generalização revela que o que determina a igualdade entre as áreas não é o tipo específico de figura, no caso, os triângulos isósceles retângulos. Não, esse aqui é falando sobre a generalização do teorema de Pitágoras mostra que não corresponde simplesmente aos quadrados, mas sim às demais figuras semelhantes. O que é o elemento indispensável para todos esses tipos de relações de equivalência é justamente o fato de possuir um ângulo reto. E esse fundamento vai ser definido como causa. A gente vai analisar isso aqui em um pouquinho mais de detalhes. A explicação das causas ocorre em virtude do ângulo reto. Proclo, em português, na verdade, afirma que a direção da retidão do ângulo que torna possível a igualdade descrita no teorema. Isso significa que a presença do ângulo reto é a razão geométrica fundamental que garante que a figura na hipotenusa seja igual à soma das figuras dos catetos, a despeito de serem quadrados. O raciocínio é ampliado para explicar que, quando o triângulo possui o ângulo obtuso, que é maior que 90, a figura sobre o lado oposto ao ângulo, o lado maior, será maior que a soma das figuras nos outros lados. Isso aqui é só um corolário geral. Né? Então, se o que corresponde, o que faz ter uma equivalência é justamente o ângulo reto, que é equivalente a 90 graus. Se for maior que 90 graus, a hipotenusa seria maior do que os catetos, que não seria chamado dessa forma, né? Mas, analogamente, pela mesma razão, se fosse um ângulo agudo, menor que 90 graus, seria menor. Portanto, a natureza do ângulo, ou seja, o tipo específico, que seja um ângulo reto, é a causa primeira que determina a relação entre as áreas das figuras desenhadas sobre os lados de um triângulo e o triângulo especificamente retângulo. Então, Proclo ressalta que a proposição XLVII dos elementos de Euclides demonstra especificamente o caso dos quadrados, mas ela ainda não desenvolve uma teoria ainda mais ampla sobre as figuras, sobre a semelhança de figuras. Então, uma vez que é apresentado nos elementos de Euclides, teoremas sobre semelhanças de figuras, posteriormente, no livro 6, há uma generalização do teorema de Pitágoras, que é válido não apenas para os quadrados construídos em um triângulo retângulo, mas sim todas as figuras que seriam semelhantes. Então, o texto de Proclo, ele conecta que ele define, ele explicita que é o ângulo reto que garante a igualdade entre as áreas das figuras da hipotenusa e a soma das áreas das figuras dos catetos, a despeito de serem quadrados ou não. Então, basicamente a despeito da gente fazer uma generalização
do caso da duplicação do quadrado para o Teorema de Pitágoras, como aparece no livro 1 dos Elementos de Euclides, ou como ele reaparece no livro 6 dos Elementos, que ele fala com um escopo mais amplo, que é sobre as figuras semelhantes, a despeito de ser a diagonal de um quadrado, a despeito de ser catetos e uma hipotenusa construindo quadrados ou outros tipos de figuras, sempre o elemento que vai estar lá, subjacente a todas as demonstrações, vai ter que necessariamente ser o ângulo reto. Então, o que determina o escopo geral de um teorema como esse daqui é certo tipo de fundamento, e esse fundamento não equivale, por exemplo, ao fato dessa linha ser equivalente a essa linha, que poderia ser diferente. Essa linha ela é equivalente, ela é distinta dessa linha, que é o caso de um número oblongo, aqui é o caso de um número quadrado, então aqui é um número oblongo. A gente consegue sempre fazer uma equação que explica a semelhança entre as figuras, não em virtude de especificidade do quadrado também, mas sempre em virtude de especificidades de figuras construídas a partir de linhas que são construídas em um triângulo retângulo. Então, a causa determinante que garante o fundamento desde o caso mais particular, que é a duplicação do quadrado, para o teorema do livro 6 dos Elementos de Euclides, é sempre o ângulo reto. Então, Proclus desenvolve que é a noção de fundamentação causal, e aí ele relaciona essa noção com o poder de generalização do escopo de um teorema. Então, o que determina o escopo de generalização de um teorema é sempre o elemento causal. O elemento explanatório causal de causa, ele explica diferenciando de casos distintos que não são redutíveis à forma geral. Então, o que significa isso? Quando a gente pega aqui o outro caso, que são os triângulos que tem um ângulo que não é retângulo, e sim obtuso ou agudo, a gente consegue, se ele não tem um ângulo reto, ele é um caso distinto, ele não é essencialmente o mesmo tipo de fenômeno que a gente está analisando. Ele menciona que o método realizado para identificar tal relação causal que era empregado pelos pitagóricos e os platonistas, né? Então, basicamente, ele fala sobre o método de análise. O método que faz com que a gente consiga generalizar o escopo de um teorema é o método de análise que era utilizado pelos pitagóricos e pelos platônicos. Previamente, ele tinha dito que esse método de identificação causal era o método de análise, né, que havia sido desenvolvido na Academia de Platão. Então, esse é um ponto fundamental da Academia de Platão para o desenvolvimento da história da matemática, que é desenvolver um método que ajuda a identificar o elemento fundamental que garante o escopo de um teorema e explicando por que possui certo grau de generalidade e como reduzir problemas particulares a um problema mais geral. Então, embora existam formas distintas de aprender algo, como o Teorema de Pitágoras, o conhecimento que é definido como racional é fundamentado no mesmo elemento explanatório, a causa. Então, independente da gente ter feito uma análise para identificar o Teorema de Pitágoras, independente da gente ter seguido a construção como é dita nos elementos de Euclides, independente de outros métodos que a gente venha a descobrir, o Teorema de Pitágoras ele vai ser sempre fundamentado no fato de daqui ter um ângulo reto. Então, para a gente fazer uma conclusão geral do nosso mini curso, né? Para a gente compreender em profundidade e com uma boa fundamentação historiográfica as noções de aprendizado e de conhecimento na filosofia desenvolvida na Academia de Platão, é necessário um conhecimento prévio de questões fundamentais da matemática. Ou seja, estou aqui falando que para a gente entender em detalhes questões sobre
a epistemologia e filosofia da ciência de Platão, é importante a gente entender o contexto histórico da matemática, especificamente a matemática desenvolvida dentro da Academia de Platão. Tais questões não podem apenas ser reduzidas a uma reconstrução formal dos elementos de Euclides, né? Então não basta a gente simplesmente ler os elementos de Euclides e achar que isso nos garante uma evidência sobre as questões filosóficas mais pertinentes da matemática grega, mas uma interpretação deve ser fundamentada no teoremas, no testemunho de autores como Aristóteles e Próclo. Então, se a gente quiser entender a matemática da Academia de Platão, a gente precisa ver as fontes que desenvolvem sobre aspectos historiográficos da matemática grega, tais como Aristóteles e Próclo, questões pertinentes especificamente ao método de análise, e aí a gente ao longo desse curso, né, nós descrevemos como a percepção desempenha uma função no aprendizado, mas ela é insuficiente para explicar o que há de essencial no conhecimento matemático. Então, apesar de a gente utilizar diagramas para aprender noções matemáticas gerais, os diagramas nunca vão corresponder em perfeição com o fundamento real, o fundamento mais racional do conhecimento matemático. E aí apresentamos como a noção de causalidade está relacionada à fundamentação do conhecimento demonstrativo e a delimitação de escopo de uma demonstração. Então, por que a causalidade está diretamente associada com a generalização de um teorema, como a gente reduz teoremas particulares a um teorema geral, etc, etc. Então, muito obrigado pela participação de todos que assistiram. Peço perdão pelos imprevistos, mas eu espero que ao longo desse mini curso vocês tenham aprendido critérios de discernir as aparências e ver os aspectos mais fundamentais e estruturantes do conhecimento e da realidade. Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigada. Vamos agora ver perguntas, comentários, afins. Vou ver aqui o chat rapidinho. Se puder ler para mim, eu preferiria. Podemos fazer assim. Então, deixa eu ver se no início aqui. Não, o Rafael que fez algumas perguntas, Rafael Farias, né? Falou que foi muito bom e perguntou se podia, né, mandar as perguntas. A primeira pergunta é: os axiomas não devem ser demonstrados. Porém, é necessário que os axiomas façam parte das premissas de uma dada demonstração? Por exemplo, o PNC deveria ser uma premissa em toda demonstração, né? Não. Ok. Ricardo, deixa eu só adiantar que não diretamente, mas evidentemente indiretamente. Então, basicamente, sei lá, existem os axiomas lógicos. Os axiomas lógicos, eles são pressupostos, segundo Aristóteles e Platão, não apenas em todos os conhecimentos, né? Então não apenas na matemática. Quando a gente está falando de axiomas particulares da matemática, eles também estão sendo implícitos. Ou seja, sei lá, como é que eu defino objetos que possuem magnitude? A partir de pontos. Então, indiretamente, a definição de ponto, por exemplo, vai estar subjacente em todos os conhecimentos matemáticos. Só que a gente não precisa incluir como princípio premissas de uma demonstração, pelo menos quando a gente vai fazer uma demonstração no sentido mais específico do termo, que é uma definição triádica de um objeto. A gente, na verdade, não poderia utilizar os axiomas para fazer todas as demonstrações triádicas, uma vez que isso iria diminuir muito o nosso poder demonstrativo. A gente apenas iria conseguir demonstrar, as premissas que tivessem imediatamente relacionadas aos axiomas. Então, uma vez que a gente adquire novas proposições demonstradas e definidas triadicamente, a gente consegue, assim, usar uma proposição para demonstrar outra,
e assim sucessivamente a gente vai ampliando o escopo de proposições de um domínio científico. Mas, então, todos os axiomas geométricos, eles são fundamentais para todo conhecimento geométrico, mas a gente não pode reduzir todo, pelo menos em certo sentido do termo, a gente não pode reduzir todo o conhecimento ao conhecimento dos axiomas, porque isso iria fazer com que, uma vez que você sabe todos os axiomas necessários de um domínio científico, você automaticamente teria um domínio de um domínio científico, o que evidentemente também é falso. Próxima pergunta. A próxima pergunta é pergunta 2, né? Conhecimento construtivo e analítico pode ser entendido a partir da distinção do Proclo, aí tem comentário, acho, né? Comment 77, entre teorema e problema. Teoremas demonstram propriedades e problemas demonstram a existência de uma dada propriedade? São coisas que estão conectadas, entretanto são coisas distintas. O conhecimento construtivo ele é mais relacionado ao método de síntese, esse é o ponto principal. Então, no método de síntese, a gente constrói um objeto mais complexo a partir de um objeto mais simples. O método de análise ele parte do mais complexo para identificar a causa, que é o elemento mais simples. Então, o paralelo maior não seria a distinção entre problema e teorema, mas sim mais relacionado ao método de análise e o método de síntese. Porque, na verdade, também a ideia de problema está associada com a questão de construção, mas a gente pode fazer correspondências entre uma coisa e outra, assim, entre um teorema e um problema. Então, no fundo, a distinção que eu estou trabalhando aqui entre conhecimento que faz uma construção está mais associado ao método de síntese e conhecimento analítico está relacionado ao método de análise. Na verdade, o Rafael Farias perguntou se ele pode abrir o microfone, acho que fica mais fácil, ele pode confirmar Claro, agora claro. se ele, essas perguntas foram de fato devidamente respondidas, né? E pode fazer a terceira pergunta. Fica à vontade, Rafael Faria. Ok. Opa, boa tarde. Então, a minha primeira pergunta foi por conta que eu li o livro do Mac Kirahan, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele faz essa discussão. Alguma coisa em Principles e não sei o que lá. É isso aí. Aí ele faz essa discussão. Principles and Proofs, é isso que ele fala. Esse. Aí ele coloca essa questão de tipo, será que precisa ou não os axiomas fazerem parte das premissas de uma dada demonstração? Aí ele fala que não, até. Mas agora eu fiquei pensando. E para quando a gente está falando sobre o conhecimento sem mais, numa perspectiva mais assim, de fundamentação, de ser um teorema mais generalizado, será que seria necessário, então, os axiomas estarem presentes ou ainda pode ser alguém? Não. A gente precisa ter o conhecimento de como os axiomas estão correlacionados àquele teorema. Mas quando a gente vai fazer uma demonstração que apenas tem as premissas necessárias para demonstrar aquele teorema, os axiomas não vão estar presentes e não podem estar presentes na maioria dos teoremas, porque senão a gente não estaria captando as premissas necessárias. Ok. E aí eu faço minha terceira pergunta agora? Pode ser. A distinção entre conhecimento analítico e causal é explicada na medida em que o conhecimento analítico consegue propor uma solução ou uma demonstração particular para um dado problema, e o conhecimento causal, por ser uma demonstração universal ou uma generalização daquele dado problema. É tipo assim, o conhecimento analítico que tu mostrou do Menon não é uma demonstração em última instância, né, do problema da duplicação do quadrado. E aí, quando você fala em conhecimento causal do Proclo, seria então uma forma de demonstrar universal, né? Aí essa era a minha pergunta. O conhecimento analítico
a capacidade que você tem de passar de um caso particular para um caso geral. Só que se você faz, por exemplo, a passagem de um caso particular do teorema, sei lá, do problema, vou exemplificar caso já. Se a gente aprende que... Então, o conhecimento analítico está muito associado com o processo de aprendizado e de generalização. Esse é um ponto bastante pertinente, assim. Então, quando a gente aprende a generalizar o problema da duplicação do quadrado no teorema de Pitágoras, a gente está fazendo um conhecimento de base analítico. Entretanto, a gente não tem um conhecimento real, causal, que a gente ainda não conseguiu fazer uma análise completa do fenômeno de uma maneira que a gente mostra que aquela causa é capaz de explicar um domínio ainda maior de fenômeno, de objetos. Então, não basta simplesmente a gente generalizar do caso da duplicação do quadrado para o teorema de Pitágoras, como presente no livro Um dos Elementos, para a gente fazer uma análise completa do problema. Porque o teorema do Pitágoras, apresentado como está no livro 1 dos Elementos de Euclides, ainda pode ser reduzido à solução que é dada no livro 6 dos Elementos, que fala em termos de semelhanças de figura no geral, e não apenas no caso particular dos quadrados. Então, o conhecimento analítico é justamente esse processo de aprendizado da gente investigar qual é a causa verdadeira, e uma vez que a gente identificou qual é a causa verdadeira, a gente tem uma base mais bem fundamentada para o conhecimento. Evidentemente, o processo empírico, digamos assim, o processo histórico, digamos assim, ele às vezes, do desenvolvimento de uma ciência como a matemática, ele às vezes acha que chegou na causa, mas na verdade você descobre que tem como fazer uma generalização ainda maior, que aquele caso particular ele pode ser reduzido a uma demonstração mais geral, né? Casos históricos estão mencionados lá no capítulo 5 do primeiro livro, segundo os analíticos. Dado que a pergunta é específica, eu não vou entrar em tantos detalhes, né, já que ela pressupõe uma série de conhecimentos. Não. Valeu, Rafael. Entendi. Realmente, eu acho que faz sentido isso que tu falou agora, para ser sincero. Show. Perfeito. Acho que tem mais alguma questão, Marília? Marciano falou alguma coisa? Então, tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Bom, dali uma, dali duas, aí, dali três. Eu falo, não, tranquilo. Ok, então ficamos por aqui. Agradecemos aqui a presença de todo mundo que participou, todo mundo que vai ver também posteriormente, né, quando a gente publicar. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rafael. Viu? Rafael, ministrante, no caso, temos outro Rafael também. Obrigado pelas perguntas. É isso, gente. Um beijo, até mais. Um Vou parar a abraço. gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.